Olá, sanitaristas, eu espero que vocês estejam ótimos. Dando continuidade aqui nossa série de vídeos, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as adutoras. Eu sou o professor Jamael Lima. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu os convido para curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Então, como uma pequena introdução aí, a água conduz para as unidades que precedem a distribuição. Isso aqui então é a definição de adutora, tudo que precede. E aí pode ter também algumas subadutoras, que são a adutora principal, e ela pode se ramificar. Então essas ramificações são chamadas de subadutoras. Elas podem interligar aqui a captação à estação de tratamento e o reservatório. Tá bom? Então essa é a função das adutoras. Função. Então ela interliga isso aí. Basicamente, nós temos os tipos de adutoras, né? A gente pode classificá-las quanto à natureza de condução de água tratada. Então, nós temos as adutoras de água tratada, que por definição são aquelas que transportam a água tratada. Então, basicamente, elas estão depois da estação de tratamento de água. E a água bruta, né? A adutora de água bruta, ela transporta água sem o prévio tratamento. Ok? Então, basicamente, essas adutoras aqui de água tratada, elas têm que ter um cuidado especial. E aí, quanto à movimentação da água, que é um outro tipo de classificação, nós podemos ter aqui por gravidade. E aí, basicamente, a gente pode ter um conduto forçado, né, por gravidade mesmo, quando a pressão é maior do que a pressão atmosférica. A gente já viu em vídeos anteriores, né? Então basicamente você tem aqui uma tubulação, ela está toda preenchida por fluido, e aí a pressão no ponto aqui interior, né, da tubulação, ela é maior do que a pressão atmosférica. Uma dica: toda vez que você furar algum cano, alguma tubulação e jorrar água, ela está em conduto forçado. E conduto livre, a pressão no interior ali da tubulação, ela é igual a pressão atmosférica. Por exemplo, redes de esgoto são por conduto forçado, é livre, são por conduto livre. Então você tem aqui, né, a tubulação ela não é inteiramente preenchida pelo fluido. Dessa forma, a pressão que tem aqui no interior da tubulação ela é exatamente igual à pressão atmosférica. Então, basicamente, exemplo aqui de condutos livres, para sistema de abastecimento, por exemplo, o Arcos da Lapa, né, antigamente era usado como uma forma de adução. Quanto à energia, a gente pode ter aqui adutoras por recalque ou mista, onde você tem trecho aqui por recalque e por gravidade na mista, e o recalque é aquela em que você transporta a água de uma cota a um ponto mais elevado. Transporta a água de um ponto aqui, de uma determinada cota, para uma cota superior a essa primeira. Tá bom? E aí precisa de sistema de bombeamento. Então, basicamente, a gente faz esse tipo de projeto considerando um horizonte de 20 a 50 anos, tá bom? E aí as vazões de dimensionamento de cada adutora, então tem essa primeira adutora aqui, ó, eu vou usar o Q1 que a gente já viu. A adutora aqui de água tratada, a gente usa o Q2 nesse caso, e o Q3 até aqui, porque a gente viu que a adutora é tudo que precede a rede. As vazões de dimensionamento, que a gente já viu, a gente tem uma aula aqui sobre as vazões de dimensionamento, dá uma conferida lá, tá no card. Onde a gente tem o Q2, você tem aqui o coeficiente do dia de maior consumo, a população, o consumo per capita, um coeficiente, uma vazão específica. Aqui é a ETA, né, que vale normalmente de 3 a 5% de consumo da ETA. E aí o Q2 a gente só tira o coeficiente da ETA, e o Q3 a gente acrescenta o K2, que é o coeficiente da hora, uma vez que a rede de abastecimento ela tem variação horária. O período de funcionamento da adutora, por gravidade, são 24 horas, evidentemente, e por recalque a gente nunca costuma colocar 24 horas. A adução por recalque a gente utiliza aí de 16 a 20 horas, lembrando que o projetista ele tem ali a sensibilidade para poder colocar o recalque fora dos horários de pico, onde a energia elétrica é mais cara, além de que os sistemas de recalque normalmente eles demandam
manutenções. E aí, você colocando esse período inferior a 24 horas, te facilita a fazer algum tipo de manutenção no sistema. Então, quando a gente tem dimensionamento, nós podemos ter aqui essa equação de Bernoulli, que é extremamente importante, onde aqui é a perda de carga. Eu tenho as velocidades de dois pontos diferentes, as pressões, as cotas, as duas cotas, Z1 e Z2, e aí eu consigo calcular, por exemplo, a perda de carga, né? Então, são equações que são extremamente importantes no dimensionamento de adutora. A gente tem aqui a equação da continuidade, muito importante também. Tem um exercício que eu vou fazer em sala de aula, qualquer coisa até resolvo, faço um vídeo resolvendo aquela questão, caso vocês queiram, caso vocês comentem aqui abaixo, em que a gente vai usar essa formulazinha, eu já mostro qual é esse exercício que a gente vai fazer. E aí, a gente tem, por exemplo, para conduto livre, a gente tem aqui as equações de Chezy, você tem a velocidade, o raio hidráulico, a inclinação, e você tem esse coeficiente C aqui, Mani, que a gente viu lá em hidráulica, em condutos livres, então a gente usa essas equações, o que cada termo daquelas equações significa, e aí os coeficientes de Mani. Para conduto forçado, a gente tem aqui a fórmula universal, onde a gente tem o fator de atrito, o comprimento da tubulação, o diâmetro da tubulação, a velocidade, né, e 2 vezes a gravidade. Lembrando que a perda de carga ela é inversamente proporcional ao diâmetro, ou seja, se eu diminuo o diâmetro, eu aumento a perda de carga. Esse fator aqui ele é pego de 2 maneiras. Se por um acaso o seu escoamento for laminar, ou seja, que o número de Reynolds seja inferior a 200, simples, a gente usa essa formulazinha aqui, tá bom? Muito simples. Então, se seu número de Reynolds deu 1.500, você vai pegar esse 64, dividir por 1.500, e o resultado aqui vai ser o fator de atrito que se coloca lá na fórmula. Lembrando que o número de Reynolds a gente utiliza essa formulazinha aqui, tá bom? Onde eu tenho aqui a velocidade do fluido, o diâmetro da tubulação, tá bom? A gente tem aqui a massa específica, nós temos aqui a viscosidade, tá bom? Do fluido, ou essa formulazinha aqui, uma vez, essa aqui é a viscosidade, μ. Então, como está ao contrário, então você coloca essa viscosidade aqui embaixo. As duas fórmulas dão os mesmos resultados. O F, quando eu tenho ali, então, outras situações, eu posso considerar o diagrama de Moody, ok? Então, basicamente, o diagrama de Moody, você tem aqui o número de Reynolds, você calculou lá. Você tem a rugosidade da tubulação, tá bom? Onde, basicamente, a rugosidade aqui, você tem que saber qual é a rugosidade da tubulação, isso é tabelado, dividido, tá, pelo diâmetro da tubulação. E aí você faz essa conta e vê qual número que dá, ok? E aí você vai fazer uma correlação, sei lá, se deu isso aqui, tá? E esse valor aqui de rugosidade relativa, 0,0001, para eu saber aqui o fator de atrito, eu tenho que cruzar essas duas informações, aí eu acho um valor próximo aqui a 0,015. Né? Uma fórmula que basicamente nós projetistas gostamos muito de usar aqui é a Haas-Williams, onde eu tenho aqui, né, a perda de carga unitária, que ela é metro por metro, ou seja, a cada metro de tubulação eu tenho uma perda de carga lá. Exemplo, 0,002 é a perda de carga unitária, então isso significa que a cada metro de tubulação, de comprimento de tubulação, eu tenho uma perda de carga de 0,002 metros. Nós temos aqui, então, a vazão. Nós temos aqui o coeficiente, né, de rugosidade, que é tabelado, e aí a gente tem o diâmetro, ok? E aí, como se você precisar aqui, então, daquele ΔH, que é aquela perda de carga, você tem que pegar o valor de J, né, e multiplicar pela extensão da tubulação. Tá? Então, se eu pegar essa equação aqui, né, e multiplicá-la por L, que é a extensão da tubulação, esse J aqui, na verdade, passa a valer ΔH, que é aquele mesmo ΔH que a gente viu anteriormente. Aqui estão os coeficientes de rugosidade da fórmula de Haas-Williams, né, e aí você tem para tubulações novas, com mais ou menos 10 anos de uso, com mais ou menos 20 anos de uso.
E aí tem aqui os materiais, por exemplo, o PVC novo é 140 e usado é 130. Uma dica, normalmente eu dimensiono a rede usando a forma de Haas-Williams e eu uso 130. Aí a minha rede é feita de PVC novo, eu não vou fazer uma rede com PVC velho. Então por que eu coloquei como o PVC como 130 com 20 anos de idade? Porque eu sempre projeto a rede para atender uma perda de carga, não influencie no meu dimensionamento. Então eu dimensiono a rede considerando o pior cenário, que é ela tendo ali um coeficiente de 20 anos. A perda de carga ela vai influenciar na pressão da rede. E aí, num sistema de abastecimento de água, por exemplo, no caso das redes de abastecimento, eu preciso fornecer uma pressão mínima lá de 10, conforme a gente já viu aqui no reservatório, tá? Tá aqui no card. E aí a gente tem aqui a perda de carga local, tá bom? Onde você tem a velocidade e tem esse coeficiente aqui de rugosidade que é em função dos acessórios, tá bom? Então a gente fez aqui uma revisão de hidráulica, né? Um pouquinho sobre conhecimento de adutora, colocando ali alguns conceitos. Em sala de aula eu vou fazer esse exemplo aqui. Eu vou só ler e fazer alguns apontamentos, tá bom? Então esse exemplo aqui eu tirei no livro do Tissutia, do professor Tissutia. Então o sistema de abastecimento de água interliga dois reservatórios, tá? E aí esse reservatório aqui tem uma vazão de 133 litros por segundo. O comprimento da adutora é de 5.350 metros e os níveis d'água no reservatório correspondem às cotas 576,25 metros, 552,69 metros. E aí pediu aqui para calcular o diâmetro da tubulação, né, ou seja, o dimensionamento, e a vazão máxima veiculada e a velocidade. Ok? E aí a observação aqui, adotar como sendo ferro fundido. Beleza, então a gente tem essa situação aqui, né, da figura ali, do enunciado. Eu só vou colocar algumas diretrizes gerais aqui. Então, essa aqui são as cotas do reservatório, né? Então, aqui me facilita eu usar, por exemplo, Haas-Williams, né? Eu vou até colocar a fórmula já naquela formulazinha. E aí, olha só, ele deu lá que a vazão é de 143 litros por segundo. O valor de C, a gente vai colocar lá, achar na tabela de Haas-Williams, o ferro fundido, vou colocar esse aqui como sendo 130. O diâmetro eu não sei qual é, eu vou ter que descobrir, que ele pediu. Tá bom? O L a gente já tem, que é o 5.350 metros. Então, existe um problema aqui, né? Qual é a perda de carga? Se a perda de carga em função do diâmetro, né? E aqui eu não tenho uma perda de carga, como que eu vou usar isso? Complicou, né? Uma saída é você considerar que o meu J, né, que é a perda de carga unitária, é a diferença de cota. Então, seria aqui o 576,25 menos a cota do reservatório 2, que é 552,69, dividido por 5.350. E aí vai dar um valor aqui que eu não sei. Então, uma forma da gente estimar a perda de carga é considerando que a perda de carga unitária é a diferença de cota entre os reservatórios dividido pela extensão da tubulação, tá bom? Então eu vou colocar aqui, né, o nosso J aqui seria o Z1 menos o Z2 dividido por L, onde Z são as cotas topográficas. E aí, depois que você colocou, né, achou esse J, você insere aqui, né? Nesse caso aqui, só a diferença de cota, porque como J é igual a ΔH vezes L, então você coloca nessa equação e isola o D, ok? Então, gente, o que eu tinha para falar sobre a adutora era isso. Eu agradeço aqui a atenção. Então, eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, curta
Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa saber um pouquinho mais sobre saneamento e eu os aguardo nos próximos vídeos. Até mais!